Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, 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 olá! Revelando o Filho de Deus já existente em todos nós. Entra no ar com muito carinho para você o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. No programa de hoje, os preletores Heitor Miyazaki e Eduardo Nunes da Silva explicarão por que uns oram e são atendidos e outros não. E um interessante debate intermediado pelo preletor Enio Masaki Hara. Não sendo manifestação de amor, fica difícil a pessoa captar as vibrações de amor de Deus. Por isso que tem que falar a mesma linguagem de Deus, estar em harmonia com tudo e com todos. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe o professor Yoshio Mukai, que responderá o que deve ser feito com um jovem que já tem 28 anos e não quer trabalhar. E enfatize sempre para ele, nas oportunidades que tiver, que o trabalho é sagrado. Porque nós nascemos aqui na face da terra, na verdade, para trabalhar. Ensinando aos nossos telespectadores o verdadeiro sentimento de gratidão a Deus, o programa de hoje está assim, olha gente, imperdível. Por isso, nem pense trocar de canal, nem sair daí. Voltamos daqui a pouquinho. Aceite ou Noie e Teleton apresentam Quanto vale o tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Aceite ou Noie tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Aceite ou Noie que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então nada mais maravilhoso do que a Aceite ou Noie ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Aceite ou Noie. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da CD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Aceite ou Noie se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Aceite ou Noie e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Muitas pessoas se questionam se realmente Deus existe.
E é justo ao notarem que as orações de outras pessoas são atendidas e as suas não. Este tema será abordado no nosso debate de hoje pelos preletores Heitor Miyazaki e Eduardo Nunes da Silva. Convidados do preletor Enio Masaki Hara. Confira. Muito obrigado para você e para todo o Brasil. O programa da Seitonê é muito especial. E alô Maranhão, alô São Luís, nosso muito obrigado pela audiência. Que a Seitonê possa levar a todos vocês mais alegria, mais amor e mais prosperidade. E no programa de hoje, um debate muito especial aqui com a presença do professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem. Só alegria? Só alegria. Muita felicidade ou não? Graças a Deus. Esteve em Maranhão esses dias, né? Maranhão, Imperatriz, em São Luís e Imperatriz. Tá certo. Como que estão o povo lá? Estão lá? Pessoal maravilhoso, né? Tudo bem? Muito bom. Graças a Deus, todos com o propósito de estudar cada vez mais e trabalhando bastante para ajudar o próximo. E a Seitonê crescendo também no estado do Maranhão? Crescendo, graças a Deus. Graças a Deus, né, professor? Graças a Muito Deus. obrigado. E também hoje, nesse debate, o preletor Eduardo Nunes. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, é uma grande alegria estar aqui participando junto com os companheiros. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças Faz a Deus. tempo que é da Seitonê? Só 32 anos. 32 anos? Como que conheceu a Seitonê? Bom, uma vizinha nos presenteou com uma revista. Eu era adolescente, estava meio adoentado. Aí, lendo a revista, eu me identifiquei com o ensinamento. E até hoje, por isso a gente, sabendo da importância da revista, a gente sempre carrega junto também para estender isso para outras pessoas, que é a única forma de nós agradecermos por havermos conhecido a Seitonê. Tá certo. Se você tem orado bastante, que as suas orações não são atendidas, se você tem orado e suas orações não têm sido atendidas, ou se ainda elas são atendidas parcialmente, hoje nesse programa você vai saber de que maneira você deve orar corretamente para que então as suas orações sejam atendidas. E para falar nesse assunto, então, hoje aqui duas pessoas bastante importantes dentro do cenário da Seitonê, que é o professor Heitor Miyazaki e o preletor Eduardo Nunes. Professor, algumas pessoas oram e parece que as orações são atendidas imediatamente. Outra parece que oram e, como diz o ditado, mais assombração aparece. E qual é a diferença nessas posturas de orações? Primeiro precisa estar o comportamento da pessoa, ela influi muito. Porque se uma pessoa estiver em conflito com determinada pessoa, essa oração não vai surtir efeito. Porque a forma como ela está convivendo o seu emocional, da forma como ela está vendo o seu dia a dia, não sendo manifestação de amor, fica difícil a pessoa captar as vibrações de amor de Deus. Por isso que tem que falar a mesma linguagem de Deus, estar em harmonia com tudo e com todos. Se marido e mulher tiverem atrito, mesmo que vá fazer oração, a princípio não teria muito validade essa oração. Fazer é a mesma coisa que querer sentir o frio segurando o fogo na mão. Não dá, é totalmente oposto. Por isso que requer que as pessoas estejam em harmonia para que possa surtir efeito da oração. E também a forma da oração, a oração ser correta. Muitas pessoas fazem súplica pensando eu estou doente, e querem se curar segurando a palavra doença na mente. Também não se cura. São fatores que são preponderantes para que a pessoa obtenha a cura. Tá, por exemplo, eu estou com uma determinada doença. Como exemplo, estou com dor de cabeça. Eu faço uma oração para que a minha dor de cabeça vá embora. O senhor podia dar um exemplo de como eu devo fazer essa oração, então, para que a minha dor vá embora? Um dos fatores importantes que a Seitonê ensina, o professor Masaru Taniguchi diz, não adianta querer atacar o efeito, nós temos que atacar a causa. E existem doenças que são psicossomáticas, e a causa é exatamente aquilo que está na psique, na nossa mente, e que isso reflete no nosso corpo. Como a cabeça é a parte mais superior do nosso corpo, quando uma pessoa tem problemas na cabeça é porque ela tem algo contra algum superior. Então é normal uma pessoa que tenha revolta contra os pais, tenha problema de enxaqueca, essas dores de cabeça que incomodam. E quando essas pessoas passam a conviver em harmonia com os pais, então essas dores de cabeça desaparecem. Isso é muito comum há muitos casos na Seitonê, de pessoas que ao aprenderem a ter gratidão, amor aos pais, essa dor de cabeça desapareceu. Tá certo. Doutor Eduardo, já orou e a oração já foi atendida? Já orou, não foi atendida? Já aconteceu algum caso assim com você? Já aconteceram as duas coisas, tanto haver orado e não ser atendido, quanto orar a partir do momento que nós começamos a perceber que a ciência ela envolve aliás, a oração envolve uma ciência.
Então, existe o conceito de ciência da oração. A oração correta que leva em consideração exatamente esses aspectos espirituais, mentais, a nossa própria adequação para receber a oração. No momento que nós começamos a perceber esses mecanismos mentais e a nossa relação espiritual com Deus, aí, naturalmente, nós começamos a colaborar com a lei, porque o universo é regido por lei. Isso é uma coisa fundamental. E quando nós falamos em lei, em ciência, é importante compreender que não é nada complicado. Às vezes a gente tem a ideia de que a oração é simplesmente dialogarmos com Deus. E esse é um conceito fundamental. Quando nós falamos em ciência, como nós vamos processar esse diálogo de forma que nós entremos em sintonia com essa mente divina. Nós vemos que nós estamos agora sendo recebidos a nossa imagem por muitas pessoas que estão em sintonia com esse programa, então, com essa emissora. Então, naturalmente, da mesma forma, Deus está continuamente transmitindo programas de felicidade, saúde, prosperidade, e nós, através dessa ciência mental, da ciência da oração, nós entramos em sintonia com essa programação divina. Você disse agora esse diálogo com Deus, essa oração, esse diálogo com Deus. Uma pessoa que está nos assistindo em casa agora, lá no Amazonas, por exemplo, em Manaus, está com um determinado problema na sua vida. E nesse diálogo com Deus, ela deve contar esses problemas que ela está vivendo. Isso seria uma oração correta ou não? No momento que nós, no primeiro momento, até interessante que a pessoa extravase da mente aquilo que a aflige, num diálogo apresentando seus problemas, mas não ficar fixada nisso. Porque uma das coisas mais importantes que nós compreendemos dentro da seitoneia é que a palavra mais forte, a expressão mais forte que existe é eu sou. E no momento que nós declaramos, mesmo não usando exatamente essa expressão, mas falamos de pobreza, nós estamos declarando eu sou pobre. Então, ou se nós declaramos eu sou doente, naturalmente isso é força, é uma forma de oração também. Toda a palavra é oração. A pessoa deve, até num certo momento, se identificar com Deus, mas num segundo momento, ela aprofundar a consciência de que o seu eu real, criado à imagem e semelhança de Deus, é eternamente feliz, eternamente saudável, entrar para esse outro estado de eu sou e se assentar nessa posição. Então, aí nós temos uma oração fundamentalmente correta. Então, é importante se a pessoa conseguir, já no primeiro momento, se assentar nessa posição do eu sou feliz, eu sou saudável, tanto melhor. Tá certo. Professor Heitor, aqui eu estou com o livro do professor Seiichi Taniguchi, o livro Assim se Concretiza o Bem. E aqui nesse livro, o professor Seiichi escreve assim: por mais que se deseje isso, por exemplo, quero dinheiro, muitos sofrem em total pobreza. Isso porque existe uma diferença entre desejo e convicção. Quando uma pessoa for fazer essa oração, por exemplo, quero ganhar dinheiro, qual que é a postura correta para que esse pedido, por exemplo, seja atendido? Exatamente o que ele mencionou da palavra convicção. Um dos fatores importantes para a concretização de uma oração é o desejo profundo, ou seja, convicção. Em outras palavras, aquilo que Jesus Cristo disse: orai crendo já tendo recebido, orar crendo que já recebeu. Então, se uma pessoa orar acreditando que ela já recebeu, porque no mundo de Deus já tudo nos foi dado. E exatamente na oração Pai Nosso, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe no céu. Mas para quem está em casa agora assistindo o programa da Seitoneia, e aí está uma pendura danada. Aí o senhor orienta, né? Ore que você já tem. O cara fica meio doidão, fala, mas não tenho nada. Como que processa essa mudança mental? Por isso que a pessoa precisa entender que nós vivemos basicamente em 3 mundos, né? 4 mundos. Nós estamos aqui fisicamente nesse mundo material, mas também ao mesmo tempo estamos no mundo espiritual e mundo mental também. Então, também do outro lado, o mundo espiritual também. Então, eu falo que tem gente que está no 5º mundo, que é o mundo da lua, está sempre desligado. Então, se nós olharmos apenas com os olhos carnais, a pessoa fala, mas eu não tenho. Então, aquilo que Cristo disse, acreditar que vosso Pai já lhe deu antes de você pedir, é isso que ele quis dizer. Mas não é que isso esteja já pronto aqui nesse mundo fenomênico, aqui na Terra, aquilo que é esse mundo material, tridimensional que nós estamos olhando com os olhos carnais. Mas no mundo de Deus, que é de uma dimensão superior. Então, feche os olhos carnais, que estão sempre olhando esse mundo material, e contemplar esse mundo de Deus. É nesse pensamento já tem obter, é assim que deve materializar. Eduardo, oração. Tem um tempo mínimo para se fazer uma oração, um tempo máximo? Olha, 1 minutinho, resolve, tem que ser 10 minutos, 20, 30. Eu diria que a oração é uma coisa constante.
O professor Masaharu Taniguchi nos recomenda fazer pelo menos 20 minutos de mentalização, uma prática completa de oração, 30 minutos, 40 minutos, mas pelo menos 20 minutos de mentalização quando temos um objetivo a ser realizado. Mas se nós fizermos 30 minutos de oração e ficamos 23 horas, 30 minutos mentalizando coisas contrárias, isso também é uma oração. Portanto, nós devemos deixar a nossa mente meio que travada no piloto automático. Pensar coisas construtivas, por exemplo, a pessoa que deseja um emprego, ele deve compreender, no mundo da imagem verdadeira, no mundo de Deus, já existe esse emprego. Se o homem nasceu como ser humano sobre a face da terra, já foi destinado um emprego a ele. E fazer essa mentalização durante, no mínimo, 20, 30 minutos, a partir daí, ele não vai ficar debruçado em cima do jornal lamentando porque não achou nada. Puxa, mais um dia que não veio nada. Só vamos explicar direitinho para quem está em casa agora, está procurando um emprego. Essa mentalização, para quem está procurando agora, como que ele deve proceder? Bem, primeira coisa, essa compreensão que o emprego já existe. Já existe, já houve essa... Mas é uma convicção. Uma convicção. Okay. Então é algo que, até pegando carona no que o professor Heitor nos dizia, existe dentro do mundo mental, talvez ainda não esteja consolidada isso. Então vamos para uma outra esfera. Veja que ele falou que nós vivemos em 4 mundos. Existe o mundo da criação de Deus, então neste mundo já existe, a pessoa através da mente vai trazer isso para o mundo mental. Obrigatoriamente ele vai se projetar para esse mundo em que nós vivemos, esse mundo de 5 sentidos. Ok, mas ainda tentando ser bem claro mesmo. Bem didático. Eu estou em casa, estou desempregado, vou fazer uma oração para mim, então, ter um emprego. Essa mentalização que eu vou fazer é no sentido de que eu já estou empregado. Já está empregado. É importante a pessoa visualizar-se dentro do ambiente ideal e usar palavras afirmativas. A oração deve ser feita no livro A Verdade da Vida, volume 8, consta uma mentalização para exatamente a pessoa que está procurando emprego. Que diz, Deus é todo de tudo, Deus possui todas as coisas, não é possível que o emprego de que necessito não esteja nas mãos de Deus. Se eu existo aqui com uma determinada capacidade, certamente há pessoas que necessitam dessa capacidade. Então, é uma oração afirmativa. A partir daí, isso começa a se projetar na nossa vida. A Verdade da Vida, volume 8. Você podia repetir essa oração para quem está em casa também agora poder acompanhar com você? Inclusive, essa oração foi feita pelo próprio professor Masaharu Taniguchi antes dele fundar a Seichonoye. Deus é o todo de tudo, Deus possui todas as coisas, não é possível que o emprego de que necessito não esteja nas mãos de Deus. Se eu existo aqui com uma determinada capacidade, certamente há pessoas que necessitam desta capacidade. Como o ser que procura e o ser que é procurado existem dentro de Deus e são ligados um ao outro, Deus fará com que infalivelmente se descubram mutuamente. Muito obrigado. Posso dar claro, eu ia pedir agora para o senhor que orienta tantas pessoas aí, um caso que o senhor orientou, uma pessoa que o senhor orientou, ela fez a oração e foi atendida imediatamente. Tem vários casos, mas um caso muito interessante que aconteceu no Paraguai, eu sempre menciono nas palestras, um rapaz que ele era no sábado, já era quase 11 horas da noite, ele veio falar comigo após a atividade e disse, vou falar em português, estou 3 meses casado e 3 meses que eu estou desempregado. E todos os dias saio de casa para procurar emprego e não encontro. Aí eu disse, que tipo de emprego que você deseja? Ele falou, qualquer coisa. Eu falei, por isso que não aparece. Você não define o que você quer, não aparece nada. Entre no supermercado e falei, eu quero qualquer coisa. O que vai aparecer? Nada. Eu falei, então feche os olhos. Falei, no mundo de Deus, que o Eduardo falou agora, né? No mundo de Deus já está dado isso. Apenas nós temos que acreditar que isso realmente já foi dado por Deus. Ou acredita ou não acredita que Jesus Cristo falou. Então eu falei, feche os olhos. Agora visualize o trabalho que você deseja, mas deixe bem claro o trabalho que você deseja. Agora visualize a cena de que você está indo trabalhar já empregado. Agora agradeça a Deus esse presente que Deus lhe deu, porque no mundo de Deus já está pronto. Ele, sim. Eu falei, todos os dias, pensa assim, tá bem. E fizemos isso em 2 minutos. Era um sábado, quase 11 horas da noite. No domingo, 8 horas da manhã, alguém chama por telefone, liga para a casa do pai dele e diz, seu Benítez, seu filho está procurando emprego? Seu filho está procurando emprego? Sim, manda falar comigo que eu já tenho um. Ou seja, 9 horas depois, sem que ele fosse procurar, apareceu emprego. Na hora que ele definiu na mente o que ele desejava. Então, aquilo que nós estamos falando não é uma mera teoria, é usar a mente de uma forma correta. Muito obrigado.
Para você que está em casa agora, assistindo o programa da Seitonê pela primeira vez, por exemplo, ligue agora no 0800 770 2600, 0800 770 2600, e se você ligar agora, tendo o endereço, inclusive o CEP em mãos, você ganha de presente do programa da Seitonê uma revista gratuitamente, e ela vai pelo correio para você. Então ligue agora e ganhe de presente aí uma revista da Seitonê. Um segundinho só. Sim, claro. Falamos muito sobre oração e meditação, então eu recomendaria que as pessoas que desejam aprender a fazer a meditação da Seitonê, tem a meditação Shinsokan. Aqui tem vários tipos várias modalidades da meditação Shinsokan. Por isso, as pessoas que gostariam de aprender de uma forma mais variada, então o livro é essa explicação detalhada sobre meditação Shinsokan. Tá certo, muito obrigado. Eduardo, quando se fala em oração, agora há pouco você disse, né? A pessoa faz lá 10, 15, 20, 30 minutos de oração num dia, e as outras demais horas e minutos acabam falando abobrinhas, por exemplo, que contradiz o pedido da oração. Nesse caso, a pessoa fez oração, mas ele teve um dia atribulado, xingou, mandou meio mundo para aquele lugar, como que faz? Bom, é importante nós nos habituarmos, porque a mente ela tem uma tendência, nós disciplinarmos a mente. É claro que a pessoa, no primeiro momento que entra em contato com pensamento iluminador, ele não vai mudar totalmente a forma dele pensar, mas é importante, daí nós tão enfaticamente recomendarmos livros, porque a pessoa vai dentro do metrô, de um ônibus, num intervalo de trabalho, lendo, a mente vai ficando condicionada. Aí ela teve esse dia atribulado, naturalmente ela vai voltar, vai serenar a mente, é um processo. A pessoa novamente, pelo menos, se ela fez a mentalização específica para atingimento de um objetivo, 20, 30 minutos, no momento de dormir, ele teve esse dia atribulado, ele deve novamente fazer 10 minutinhos, pelo menos, de mentalização para serenar a mente. Inclusive, tem pessoas que levam as preocupações para a cama na hora de dormir. E a mente fica travada a noite inteira trabalhando destrutivamente, recondicionando a mente às coisas negativas. Portanto, os momentos antes de dormir, eles são fundamentais para as pessoas que desejam obter êxito na vida e terem uma vida saudável, uma vida próspera. Tem muitas pessoas que leem livros da Seitonê antes de dormir, exatamente para serenar a mente, né? Uhum. Isso é realmente uma grande dica, né? As pessoas levarem para a cama, lerem pelo menos umas 5, 10 páginas, se tiver tempo para ler mais, tanto melhor, para que a mente fique trabalhando positivamente durante a noite. Muito obrigado. Para a gente encerrar, por exemplo, professor, 3 dicas, por exemplo, para que uma pessoa, então, faça oração e essa oração seja atendida. Mas antes das 3 dicas para ser atendida, por exemplo, o que uma pessoa não deve fazer mais na hora de fazer uma oração? Entrar numa oração, igual jogador que vai entrar desconcentrado para uma partida de futebol, não dá certo, né? Não vai jogar nada. Então, da mesma forma, quando ele for adentrar para uma oração, o estado espiritual é muito importante. Por exemplo, existe um caso de pessoas que não conseguem emprego porque ela ainda guarda ressentimentos do emprego anterior. Uma delas não tem ressentimento. Tem mais uma dica assim para fazer oração, não pode ter isso? Tem um caso interessante que é o que eu menciono no meu CD novo, o Verdade Liberta, a história do Jerry. É a opção da pessoa ser pessimista ou otimista. Se a pessoa vai fazer oração com pensamento pessimista, é a mesma coisa que aquele atleta que vai competir pensando que não vai vencer. Mesma coisa, dessa forma ele não consegue. Então, 3 dicas agora para uma oração dá certo. 3 dicas. Primeiro, estado de harmonia. Harmonia com os pais, não esquecer os ancestrais. Um velho provérbio chinês diz o seguinte: esquecer os ancestrais é como ser um rio sem nascente, é como ser uma árvore sem raiz. Tá. Primeiro é estar em harmonia com tudo e com todos. O segundo, com os pais, com os antepassados, com ex-colegas, ex-patrões, ex-chefes, tudo isso. Com ex-casos também. Aí já gera sentimento de culpa. Não, esquece. Ok. Segunda dica? A segunda dica é a certeza, acreditar que já conseguiu. Né? Então, aquela convicção, conforme você leu agora há pouco, essa fé, acreditar, para isso não é ficar com os olhos abertos. Por isso que na oração nós fechamos os olhos carnais. Por quê? Porque nós temos 5 sensores. Já leva vantagem, né? Nós já estamos meio... Já vemos metade, por isso que a mentalização é mais forte. Então, aí é que está. Quando nós fechamos os olhos canais, fechamos os olhos canais para o mundo exterior. Né? Então, com isso proporciona para que nós possamos adentrar. Não ver os problemas e os defeitos, né? E entrar no mundo onde não existe guerra. Terceira e última dica de hoje? Terceira e última dica, fazer a oração correta. Por isso que não é japonês, mas sugiro que pratique conforme esses livros que nós mencionamos, assim que se concretiza o bem, ou a própria
a meditação Shinsokan. Ok? Muito obrigado, professor Heitor. Muito obrigado aí pela orientação. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado, professor Eduardo Nunes. Obrigado por ter vindo aqui no programa. E a você que assiste o programa da Seitonê, nosso forte abraço, nosso muito obrigado. E lembre-se sempre que na Seitonê nós temos o domingo da Seitonê, que acontece em todos os núcleos da Seitonê, espalhada por todo o Brasil. Reuniões das 9 às 11 da manhã, entrada franca, e você é nosso convidado. Nosso muito obrigado a todos vocês. Após aprendermos a maneira correta de orarmos a Deus, vamos ao nosso momento de reflexão. É o poder da palavra que faz exteriorizar a força infinita existente na pessoa. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Muitos jovens hoje em dia sofrem com desemprego ou não se sentem estimulados para iniciarem um trabalho. Esse é o caso de uma mãe que possui um filho de 28 anos que não quer trabalhar. Convidado do Preletorênio Masaki Hara, professor Yoshio Mukai, irá responder como proceder diante dessa situação. Acompanhe. Muito obrigado, a Seitonê trazendo respostas para você. Muito obrigado, alô Paraná, alô Maringá, o nosso muito obrigado pela audiência, que cada vez mais a Seitonê possa levar alegria e felicidade para você. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professor Yoshio Mukai, tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado, Enio, por esta oportunidade. Obrigado por ter vindo, professor. Nos chegou uma pergunta aqui, professor, de uma senhora que está preocupada, que ela tem um filho de 28 anos e o filho parece que não quer trabalhar apesar dessa idade, e ela está desesperada querendo uma orientação do senhor, como que ela pode estar incentivando o filho a gostar do trabalho. Ah, sim, muito bem. O filho é reflexo dos pais, né? Apesar de que ele já está com 28 anos, mas no subconsciente dele pode ser que a conversa, o diálogo que teve na família, muitas vezes por frustração de não ter um bom emprego, um bom trabalho, não valorizou muito o sentido trabalho na família. A trabalhar sempre dá prejuízo, trabalho, você trabalha e você é sacrificado. E se houver esse tipo de conversa, o filho vai crescendo nesse ambiente, ele acha que o trabalho não é o importante, né? Então, o importante é agora você visualizar que está conhecendo a Seitonê, visualize a imagem verdadeira do seu filho e vocês, da família, procure valorizar o trabalho. E se ele sentir que o trabalho é uma coisa importante, automaticamente ele vai ter vontade de começar a trabalhar. E enfatize sempre para ele, nas oportunidades que tiver, que o trabalho é sagrado, porque nós nascemos aqui na face da terra, na verdade, para trabalhar, para ser útil ao próximo. Professor, no caso dessa mãe que está aí preocupada com o filho que não está tendo essa vontade de trabalhar, o fato de levá-lo, por exemplo, numa série da Seitonê, para que ela peça uma orientação pessoal, para que um preletor converse com ele também, nesse caso é bom, né? Ah, esse é ótimo, né? Pelo menos aí ele vai mudar o seu conceito de o que é o trabalho. Ele vai compreender que o trabalho que ele vai fazer tem muito valor. E ele vai criar a autoestima pelo trabalho que ele pode fazer. Nesse caso, a mãe tem uma oração que o senhor poderia estar sugerindo para a mãe fazer? Um livro que a mãe pudesse estar lendo, por exemplo? Sim. Por exemplo, eu gostaria que sempre a pessoa oferecesse para ele, eu enfatizo muito o livro dos jovens, né? Porque uma pessoa jovem, e não somente jovem, mas para pessoas de qualquer nível, o livro do jovem traz um estímulo muito grande sobre o trabalho, sobre a postura mental e motivação,
e conselho para qualquer camada das pessoas ler esse livro dos jovens. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seicho no Ie, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo, para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular, ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Enxergando apenas o lado positivo de todas as pessoas, coisas e fatos, chega ao fim o programa Seicho no Ie, que leva até você e todos os seus familiares, com certeza, o modo feliz de viver. E olha, Deus é a fonte de todas as coisas boas e, com certeza, ao orarmos, reconhecemos todas as dádivas do universo. Acompanhe, então, o nosso momento de oração. Oração para transcender a treva. Deus é luz infalível que ilumina os passos do homem nos momentos em que ele passa pelos trechos escuros da estrada da vida. Se você está prostrado pela tristeza, enxugue o pranto, levante os olhos e veja a luz de Deus. Se você se perdeu na treva, levante os olhos e veja a luz de Deus. Você encontrará infalivelmente consolo, alegria, o caminho certo e a coragem para prosseguir. Deus não está num lugar longínquo, e sim bem perto, dentro de você. Para transcender a treva, mentalize o seguinte: sou filho de Deus. A luz de Deus está dentro de mim e me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria. E onde a luz da sabedoria incide, jamais pode permanecer em treva. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Muito obrigado.